Oi, gente, tudo bem? Então, elaborei este desenho aqui, este lindo projeto, com vários motivos de Natal, tá? Que nos remetem a esse tempo natalino. E eu gostaria que vocês, então, ativassem o sininho para receber as notificações, porque nós vamos ir postando em partes, daí vocês possam ir também acompanhando esse desenho que foi feito. Este tempo do Natal, esse tempo do Advento, nos ajuda, né, a nos preparar para a chegada do Menino Jesus. E esses motivos nos recordam a isso, tá bom? Então, não esqueçam, cliquem lá no sininho e aí vocês vão também acompanhando esse projeto. Bora lá, misturando as tintas. Então, pessoal, como falei na introdução, nós vamos pintar então este desenho, este motivo de Natal, que é um sino, tá? As azevinhas, e nós vamos pintar só essa primeira parte, esse detalhe ali. Estou usando um pincel número 4 da Condor, pincel muito bom para a gente pintar quando os desenhos são pequenos, quando os motivos são pequenos, tá? E vamos usar as cores, né? O verde soft, o verde grama, o verde pinheiro e o verde pântano para nós fazer os detalhes finais, certo? Então, eu inicio a folha com o verde soft. Vocês veem que eu coloquei um pouquinho de diluente ali na minha lajota, porque esse tecido ele é um Oxford, tá? Então, eu não posso, gente, vocês não podem umedecer a tinta, porque o tecido, a tinta se esparrama no tecido, tá? Então, estou usando a tinta verde soft, iniciando a folha, na pontinha dela ali, e na metade, então, do outro lado, também o verde soft. Agora, estou usando o verde grama, é a cor minha intermediária, que eu vou sempre mesclar com o verde soft, tá? É esse verde grama. Observem que eu faço bem os detalhes, bem em cima do risco. Isso é muito importante, gente. A gente manter essa tinta bem em cima do risco. Por quê? Porque ela cobre daí esse desenho que nós temos, né? E não fica, como é que eu vou dizer? Não fica aparecendo os pontinhos. Já me perguntaram se esses pontinhos saem quando a gente lava. Várias pessoas me perguntam. Com o tempo ele sai, porque ele é uma pasta, né? Para tirar o risco, mas eu gosto de cobrir bem com a tinta, tá? Deixar somente o risco, a tinta aparecendo. Mas se aparecer os pontinhos, não tem problema. Ele acaba sendo um detalhe, tá? Então ali eu já estou usando o verde pântano. Vocês observem que eu já coloquei as 4 cores ali para deixar essa folha bem bonita. É uma folha que tem um tamanho pequeno, não é muito grande essa folha, então por isso que o pincel tem que ser pequeno. Eu uso também o branco para dar uns detalhes, dar uma luminosidade nessas folhas. Peguei um pincel pequeno ali, o número 2, para fazer esses detalhes. Olhem, ó. Olhem só. A tinta branca, o tecido sempre absorve bastante ela. Se precisar depois dar uns retoques, vocês dão uns retoques. Então, vocês observam que eu coloquei na ponta esquerda, tá? A tinta branca, e no meio ali também coloquei um pouquinho, umas pinceladas desse branco. Esses riscos que eu estou fazendo ali são uns galhos, tá? E eu estou fazendo com o pincel filete. Então, eu estou usando a cor verde pântano, é a cor mais forte que eu tenho ali, e eu vou colocando assim, fazendo esses risquinhos
com a cor verde pântano, tá? Depois eu vou colocar um pouquinho também do verde grama. Vocês vão observar quando eu for pintar no desenho. Podem olhar o desenho ali já que está pronto. Vocês vão ver então que eu tenho o branco também, tá? Porque eu acredito que ele deu mais vida para esses galhos. Mas eu peguei um pincel filete e fui colocando. Já vou fazendo outro raminho, colocando o pincel filete, fazendo esses risquinhos. Não precisam colocar muita tinta no pincel. À medida que vocês vão usando, né, vão fazendo, vão colocando a tinta, porque quando se colocar demais e for demais, aí não tem como tirar, né, gente? Então ali vocês observam que eu já estou usando o verde grama, eu estou mesclando, tá, esse galho com essas duas cores, porque ele deu um realce bonito. Então vou fazer assim, não precisa fazer uns riscos muito longos, tá, muito comprido, não fazem, porque é apenas um detalhe esses ramos, tá? É para dar um preenchimento nesse desenho. O que eu fiz com esse molde todo, gente? Eu coloquei vários motivos de Natal, vários motivos, num único projeto. Tá? Num único projeto, eu coloquei vários motivos. Então, durante esse tempo agora, eu vou pintar, então, em partes, né? Vou colocando em partes no canal, para vocês acompanharem todo esse projeto. E outra coisa assim, ó, eu não ia fazer narrado esse vídeo, mas como ele ficou longo, essa primeira parte, e depois as outras eu fiz um pouquinho menor, mas essa primeira parte ficou longa, eu resolvi fazer narrado. Até porque eu acredito que a minha voz fique melhor quando eu faço narrado, porque ela fica mais nítida, gente. Eu gravo com um microfone externo, então eu acredito que fica mais audível, né? Quando vocês estão ouvindo, quando vocês estão pintando, então, esse desenho, tá? Ali eu estou usando a cor verde pinheiro, é um galinho, tá? Que eu fiz um outro modelo de galho, e eu junto com esse verde pinheiro ali, eu vou usar o branco. Vocês vão ver ali, ó, já vou fazer umas pinceladas de branco para dar uma luminosidade, então, nesse galinho. Tem uns stencil que já tem uns modelos de folha, vocês podem incrementar. Mas como eu quis fazer sem usar o stencil aqui, nesse desenho, então eu estou fazendo tudo manual, tudo à mão, tá? Não estou usando o stencil para fazer isso. E outra coisa assim, gente, se vocês querem incrementar, fazer uns galhos a mais, colocar alguma coisa a mais, podem colocar. Eu sempre digo que a criatividade, ela é muito importante na arte. E cada pintura, cada artista tem a sua criatividade, tá, gente? Cada artista tem a sua criatividade. E aproveitem porque é um desenho livre, né? Mesmo tendo um modelo, eu posso mudar as cores, eu posso colocar as cores que eu desejo. E outra coisa, coloquem as cores que vocês têm. Não preciso comprar as cores, tá? Coloquem as cores que vocês têm. E eu sempre falo assim, gente, já devo ter falado isso nos meus últimos vídeos, nos vídeos que eu fui postando. Desculpa. No final dá tudo certo, tá? No final dá tudo certo. E eu sempre acredito muito também que cada artista tem o seu dom. E não existe aquele artista pinta melhor que este, aquela pintura é melhor que essa. Não. Vocês podem observar, tem vários canais de pintura no YouTube. E é assim, cada artista tem o seu dom, o seu talento e o seu jeito de pintar, a sua técnica de pintar. E isso, gente, é muito importante, tá? A gente tem que valorizar o que cada artista faz, certo? Então, ali da mesma forma,
eu vou pintando a outra folha, iniciando, né, com o verde soft, e depois eu vou colocando, então, o verde grama para fazer essa mistura entre essas duas cores, certo? Vou procurando fazer assim para facilitar, para melhorar, para ajudar, então, a deixar essa folha uniforme, harmônica. Eu sempre digo isso, certo? Este trilho é um trilho de mesa, ficou muito bonito, eu tenho uma pintura, o meu jeito de pintar é deixar umas cores bem fortes. Ele ficou muito bonito, gente. Você pode olhar ali no guia de cores, tem o desenho colorido, tem o desenho também em preto e branco, tá? Ficou muito bonito esse desenho aqui. Então, vocês observem que eu vou usando a cor verde grama e a cor verde soft, intercalando elas, tá? Já vou colocando um pouquinho a cor mais forte ali, o verde pântano, fazendo os detalhes, né, das nervuras da folha. Às vezes, quando tem ali as azevinhas, então perto dela eu já vou colocando um fundo. Se vocês olharem nesse desenho, nesse trilho de mesa, eu não fiz fundo nele. Eu não fiz. Eu deixei ele assim, a pintura única em cima dele, tá, do desenho. Procurei não fazer um fundo, porque ela já é bastante forte, essa pintura, certo? Então, se observem ali, estou usando o branco, fazendo uma luminosidade com o branco, né? Eu acredito que as folhas ficam bem mais bonitas, um destaque bonito quando a gente usa o branco. Ali já estou usando o verde pântano, fazendo esse detalhe das nervuras. Olhem como essa folha ficou bonita. Ficou bem charmosa, né, gente? Eu acho que quando a gente faz uma pintura, né, a gente tem que gostar dela. Eu sou crítica diante do meu trabalho. Muitas vezes você diz, ai, que bonito. Se eu achei que tá bonito, eu digo, sim, realmente ele ficou bonito. Se ele não ficou bonito, eu digo, podia ter sido melhor. Mas é assim, gente, né? Nós somos críticas e quanto mais nós pintarmos, mais nós vamos saber. Quanto mais a gente praticar, mais a gente vai saber, então, a pintura. Porque é a prática que nos leva à sabedoria. Na pintura, pelo menos é. E eu vou pintando, quanto mais eu pintar, mais eu vou sabendo. Vocês mesmos fazerem a experiência e verem os primeiros panos de prato, as primeiras pinturas que vocês fizeram e as últimas que vocês estão fazendo. A gente percebe essa melhorada. Tá? Então, já fica o desafio de vocês continuarem a pintar cada vez mais. Então, vocês observem ali, eu estou colocando o verde pinheiro, intercalando com o verde grama e o verde soft. As cores que eu estou usando são só essas, tá, gente? Sempre que vocês olharem a pintura, vocês vão observar que eu estou usando as mesmas cores. Então, ali já coloco um pouquinho do verde pinheiro, intercalando com o verde pântano, dando, então, esse detalhe um pouquinho mais carregado na folha. Ali eu já estou usando o branco, dando, então, essa luminosidade, e eu intercalo junto com o verde grama, tá? Porque como eu já falei, né, gente, depois o tecido vai absorver um pouquinho o branco. E se precisar no final, como eu sempre falo, revisitem, deem os retoques finais, tá? Porque a gente pode reforçar a pintura, mesmo depois de seca, usem um pouquinho do diluente, para não ficar tão marcada, e vocês podem reforçar a pintura, tá, gente? Então eu resolvi fazer em parte esse projeto e ter o todo de cada parte. Muitas vezes nos meus vídeos eu pintava primeiro as folhas, depois as flores, né? Aqui não. Aqui eu estou fazendo em partes todo ele, certo? Esta é a primeira parte. E ativem o sininho, tá? Cliquem ali no sininho, porque daí quando nós formos pintando, colocando, postando as outras partes,
vocês podem receber as notificações e acompanhar o projeto. Nós dividimos ele em bastante partes, acho que são 7 partes desse projeto, porque ficou um trilho de mesa bem grandinhos. Como eu já falei no começo, eu quis juntar vários motivos de Natal num único projeto, neste trilho de mesa. Certo, gente? Então, vocês observem que ali, ó, a folha, todas as folhas eu fiz do mesmo estilo. Então, se eu pintasse uma, vocês iam saber pintar todas as outras. Estou usando ali o verde pinheiro, intercalando com o verde grama, fazendo esse entrelaçamento com o verde soft. Observe, e eu vou mesclando, gente. As cores, elas têm que se entrelaçar, tá? Isso é muito importante, as cores se entrelaçar. Observem, a gente vai fazendo essa junção das cores, né? Misturando bem, como o próprio canal já fala, misturando as tintas. E eu acho que a mistura é isso, é intercalar a cor original com a outra, formando uma terceira cor. Vocês observem, né? É mesclando e a gente vai formando uma nova cor. E outra coisa é não deixar o desenho, a pintura, com uma dualidade. Eu não gosto de uma pintura estaqueada, né? Uma pintura uniforme. Isso eu sempre procuro falar muito para vocês sobre isso. Já vou fazendo o branco ali nessa folha. Isso é muito importante. É a luminosidade que eu vou dando. Vocês podem deixar ali nos comentários se vocês gostam assim, de fazer pinturas de Natal, porque nós estamos num tempo que é o tempo do Advento, que é o tempo natalino, e as pinturas agora também a gente procura fazer desse tempo, porque muita gente gosta de pintar coisas para casa, para enfeitar, porque isso nos remete também a esse tempo espiritual, né, gente, que a gente vive, que é a chegada desse menino Jesus, que é a chegada do recém-nascido. E eu acredito que isso nos ajuda bastante a entrar dentro desse clima. Nós vamos pintar agora, gente, o sino. Então, o sino eu estou usando várias cores, tá? É o camurça, é o marfim ali, ó, estou usando a cor marfim, tá? Já colocando a cor marfim. Faço o centro onde eu quero que ele fique tenha mais luz, né? Eu já vou fazendo com a cor marfim. Já uso ali o camurça, olhem. Então, as cores eu estou dizendo, tem no guia de cores todas as cores que eu coloquei aqui. Então, eu vou mesclando com o camurça, tá? O marfim com o camurça, fazendo bem nas bordas. Esse sino está por baixo, então ele vai ficar um pouquinho mais forte, certo? Isso é importante. A gente vai mesclando. Olha só, tinha bastante tinta no pincel, já faço o outro lado para depois mesclar junto com o marfim. Ó, vou puxando as cores, entrelaçando. Agora a cor camurça com a cor marfim. E vou fazendo então essa junção dessas duas cores. Deixando o centro sempre mais clarinho, que é onde eu vou querer fazer a luz. Ali estou usando a cor siena natural. É uma cor também que eu coloquei, a cor siena. Fazendo bem nas beiradinhas. Ali eu vou colocar um pouquinho mais forte, porque vai ficar como a sombra da folha, tá, gente? Porque esse sino está por baixo da folha. E isso é importante quando a gente faz um desenho, ver o que está por baixo, o que está por cima, né? Para a gente poder fazer, então, e deixar mais forte. Tá? Então, já vejo, já dá uma sombra ali nesse desenho, ali nesse sino, mostrando que o sino está por baixo da folha. Uso ali, gente, também a cor siena. Desculpa, a siena foi a sépia. Estou usando a cor sépia, que também é uma cor que vai dar um pouquinho mais de força, de cor, né? Nesse desenho.
fica um pouquinho mais forte. Então, mostrando mais essa sombra nesse sino. Então, a gente vai mesclando várias cores, gente. Às vezes nunca fica com uma cor só. Porque tu vai colocando e você vai mesclando e vai fazendo, então, como você vai pintando, né? Conforme o desenho, tu vai mesclando as cores. Então, como essa parte ali que eu estou pintando, ela fica por baixo, eu resolvi colocar uma cor um pouquinho mais forte. Tá, gente? Se vocês, por acaso, ouvirem, gente, algum barulho extra, tá? É que a nossa casa está em obras, então pode ser que aconteça vocês ouviram uns barulhos a mais, tá? Se der muito forte, eu vou parar um pouco a gravação, depois eu continuo, certo? Então, vocês desculpem se o som não estiver tão legal assim. Então, ali eu coloquei o marfim e agora estou usando o amarelo ouro. É a outra cor que eu vou usar também. Então, a borda desse sino eu vou fazer com amarelo ouro, tá? Junto com o marfim e depois nos cantos vou colocar também o sépia. Vou intercalando ele. Ali está o siena natural. Esse é o siena, colocando na beirada ali. Vocês observem que eu vou sempre colocando as cores misturadas, né? Coloco uma cor, depois vou colocando uma mais forte por cima. E sempre em pequena quantidade, gente. Não vamos assim colocar demais, porque, como eu já falei, é difícil sair. Então ali vem o sépia. Olha, já tô puxando o sépia. Coloquei o sépia no cantinho. E já vamos colocando então, fazendo a cor um pouquinho mais forte. Antes eu tinha falado que se vocês têm alguma pergunta, alguma sugestão, algum comentário, coloquem ali no comentário e eu sempre procuro responder quando tem algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão, tá? Eu interajo e vocês também podem interagir comigo também a partir deste vídeo. Eu gosto quando as pessoas vão perguntando porque eu sinto que tem interesse, tá? Se você que chegou até aqui não se inscreveu ou que gosta dessas minhas pinturas, meu estilo de pintar, porque cada artista tem a sua arte, né? Se você gosta, deixa escrito ali. Se quer algum outro modelo, deixa escrito também. Que a gente sempre procura também observar os pedidos, né, que tem de pinturas e a gente procura fazer também, conforme as pessoas que estão assistindo desejam também os modelos, tá? Então, vocês viram que eu coloquei a cor sépia ali no cantinho, estou fazendo então esse canto um pouquinho mais forte e vou puxando com o pincel, entrelaçando junto com o amarelo ouro, tá? Estou fazendo um contorno ali, para ficar um pouquinho mais forte. Essa cor é a cor siena natural. Depois, gente, a tinta também ela vai desaparecer um pouco, porque ela faz parte. Essa parte ali que eu estou mostrando é o fundo, a parte de dentro do sino. Então, eu vou ter que fazer um pouquinho mais forte depois. Eu quero fazer com a cor siena natural e a cor preta, para dar um tom um pouquinho mais forte. E fica bem legal. Usei o marfim no centro, agora já estou colocando a cor camurça. São as cores que eu usei no outro, né, gente? Estou usando as mesmas cores, a mesma tonalidade, para fazer esse sino, então, que está aí. Ali perto das azevinhas, eu também vou fazer um pouquinho mais escuro, porque está por baixo, né? As azevinhas estão por cima do sino. Então, também vou fazer uma sombra um pouquinho mais forte ali, para mostrar, então, que as azevinhas estão por baixo. Por cima, desculpa. Às vezes eu fico narrando e esqueço de as palavras até. E depois, gente, vocês podem olhar também no desenho colorido como é que ficou. Vocês têm as cores ali que eu
que eu falei ali, tá no guia de cores. Podem usando essas cores e olhando o desenho colorido, que vocês vão ver como é que ficou. Ficou bem legal. Tô bem feliz com esse modelo, com esse desenho, com esse projeto, porque ficou um projeto bem bonito. Ficou um trilho bem bonito. E vocês sabem que nesse trilho eu não fiz crochê, eu coloquei uma barrinha de tecido e essa barrinha, ela é com motivos de Natal, vermelha. Ficou bem bonita a barrinha. Costurei, coloquei, fiz bem bonitinho. Eu faço um pouco de tudo, tá, gente? Também faço essas costuras quando precisa, mãos à obra. Então, ali, ó, coloquei um amarelo ouro, tá? Estou colocando ali, então, a cor sépia, fortalecendo um pouquinho, então, esse nosso sino. Dando esse realce no sino, né, gente? Vocês observem como ali, na parte de cima do sino, ali perto das azevinhas, como esse tom mostra, né, que as azevinhas estão bem por cima. Ficou uma forma meio 3D, ficou bem bacana. Eu olho aqui a pintura já feita, pintada. Nossa, ficou bem bonita. Não é porque fui eu que fiz, tá, gente? Mas realmente eu gostei mesmo. E aí nós vamos pintando, né, gente? Coloca um pouquinho do branco para dar essa luminosidade, entrelaçando com o amarelo ouro. No final, depois, gente, que eu fiz todo o desenho, eu ainda dei uma retocada, fazendo um pouquinho mais de luz, tá? Então ali eu coloquei um pouquinho do camurça e já estou com o siena. Estou fazendo então a parte de dentro do sino, como eu falei. Eu vou fazer um pouquinho mais forte, vou usar a cor preta depois para fazer essa parte ali, para dar essa diferenciada da parte externa do sino. A parte interna uma cor e a parte externa outra cor. Ali estou usando com um pincel filete para fazer esses detalhes, que é muito pequenininho ali perto, e para não cair fora do risco, tá, gente? Então, vocês cuidem, observem. Ali eu estou usando também, já voltei para o pincel número 2 da Condor, 421. Muito bom esse pincel, faz esses detalhes, gosto muito dele. Ó, o pincel filete de novo. E aí, então, eu vou fazendo, então, esses detalhes, né, gente, com o filete ao redor do sino. Isso é muito importante, tá, gente? A gente ir fazendo esses detalhes, fazendo essa parte, porque eu acho que isso aí ajuda bastante a dar um destaque, então, no sino, tá? Vocês podem ir observando que a gente vai fazendo isso ali e vai dando um destaque bacana nele. Estou usando ali a cor sépia, tá? Para fazer esse detalhe. Isso é muito importante, gente, tá? Fazer esses detalhezinhos. Troquei de pincel, coloquei um outro pincel. Estou fazendo então as bordas do sino. Estou então colocando ali, ó, manchando com a cor preta, né? Depois eu vou puxar para dentro e vou fazer toda esse detalhe nas bordas desse sino, tá? É muito importante quando a gente vai fazendo esse puxadinho do sino, porque eu estou mostrando que a parte interna ela é diferente. Por isso que eu estou fazendo uma cor mais escura, para mostrar essa parte interna.
Vocês viram que na primeira, a cor, nessa parte aqui interna, eu iniciei com camurça, depois eu fui com siena natural, tá? E aí agora estou com o preto dando a reforçada, fazendo mais escuro. É isso que eu falo sempre, o preto, ele é uma cor a cor mais forte que a gente tem, né? Então não dá para botar de primeira o preto, porque tu não sabe como é que vai ficar. Então eu prefiro com as cores mais claras e depois fazer a cor preta. Daí você pode jogar, botar mais, botar menos, como você deseja, tá? Então, tô colocando um pouquinho da cor branca, fazendo esse destaque. E coloquei um pouquinho ali também, ó, reforçando o contorno com a cor preta, tá? Essa parte interna, que seria onde faz o barulho, essa bolinha, eu usei somente duas cores. A cor branca e a cor preta, tá? E vai formar uma terceira cor, que é a cor cinza, né, gente? Sempre falo isso. Ela ficou um pouquinho clara aqui, quando eu estou pintando agora, mas depois, quando eu fui fazer um retoque, eu coloquei um pouquinho mais de preto, tá? Porque eu achei que ficou muito branco, muito claro. Apesar dela o fundo dela ser mais escuro, mas eu achei que ficou muito branco. Depois eu dou uma reforçada com a cor preta. Eu não sei se vai aparecer isso depois na pintura, mas depois vocês vão ver no desenho que ela está um pouquinho mais escura. Eu dei uma reforçada depois com um pouquinho mais de cor preta, porque eu acreditei que ficou melhor. Ela fica mais, não é tão claro, né? Esse badalo do sino. Desculpa, gente, tô com a garganta um pouquinho irritada. E aí, então, eu vou fazendo esse contorno ali, ajeitando, né? Para que fique bem contornadinho o sino. Reforça um pouquinho mais algumas cores. Porque é isso aí, né, gente? A gente tem que olhar a pintura e, se precisar, reforçar um pouquinho mais a pintura. Nós vamos fazer, então, as azevinhas, gente. E para as azevinhas, eu estou usando a cor vermelho escarlate, vinho e a tutti-frutti, tá? Então, eu inicio com o vermelho escarlate, depois eu coloco um pouquinho do vinho na parte, assim, para dar a sombra, e o contorno, depois, para dar a luminosidade, eu uso, então, o tutti-frutti, certo? É as cores que eu estou usando, então, para fazer essas azevinhas. O vermelho escarlate, depois já coloco, então, o vinho e finalizo, então, com o tutti-frutti. Tá, gente? Todas elas vão ser pintadas com essas três cores. Só depois, para fazer os pontinhos, que é a sementinha dela, eu uso, então, o branco. Mas, para fazer assim toda ela, eu uso essas três cores. Vermelho escarlate sempre como base, tá, gente? Sempre como base. Depois eu uso a cor vinho. Depois eu uso, então, o tutti-frutti. Esse pincel que eu estou usando é um pincel da Condor. Ele é número 4, porque o tamanho dessas azevinhas comporta um pincel desse jeito. Vocês observaram que eu dei uma luz, né, gente? Então, com a cor tutti-frutti, ficou um pouquinho mais de destaque. Ficou legal. Então, vocês vão fazendo assim, tá, gente? Fazendo esses detalhes, com essas três cores. Sempre que vocês perceberem que precisa de uma luminosidade, vocês façam, coloquem um pouquinho mais. Percebendo que precisa de um detalhe maior,
vão fazendo esse detalhe maior, tá? Isso é importante. Quando a gente pinta, olha, eu já percebi que tinha ficado um vãozinho ali branco, já tô fazendo com a cor verde, verde pântano. Então é assim, gente. A gente vai percebendo e vai fazendo à medida que a gente vai pintando também os nossos motivos. Então, gente, essa é a primeira parte, então, deste nosso desenho. E não deixem, gente, de ativar o sininho para receber a notificação das partes que vão vindo agora para completar todo esse nosso projeto, tá? Como eu já falei, vai ser o único projeto que nós vamos pintar neste tempo de advento. Este tempo que eu acredito que nos ajuda também nós vivermos melhor a nossa vida, porque é um tempo que nos traz paz, esperança, e que a gente reforce em nós essas virtudes, né? Para que a gente possa viver também mais na nossa vida esses valores. Tá? Os desenhos é uma coisa assim externa, mas nos remete ao sagrado, ao menino que vai nascer, porque é o tempo natalino, é o tempo do advento, aquele que há de vir, tá, gente? Então não se esqueçam, sempre colocando então a criatividade e pintando. Então nós vamos finalizar ali, fazendo então uns detalhes, uns raminhos, que é o que a gente tem, né? Que é o nossas azivinhas, elas têm uns raminhos secos, a gente coloca também assim ali. Depois vocês podem completar com mais alguns ramos, se vocês quiserem, e fazendo os detalhes. Tá? E, gente, não deixem de seguir o canal, não deixe de dar o seu like, tá? E dando o seu joinha para nós, isso é muito importante. Certo, pessoal? Misturando as tintas.